Heather Locklear personificava tudo o que os Estados Unidos queriam acreditar sobre fama, beleza, sucesso e charme natural. Durante décadas, seu rosto dominou a televisão no horário nobre, seu nome garantia audiência e sua presença definiu uma era. Mas por trás dessa imagem impecável, havia uma mulher que se desmoronava silenciosamente, muito antes de o público perceber as rachaduras. Esta é a história de como a vida de Heather Locklear evoluiu lentamente da alegria ao desespero. Não da noite para o dia, mas passo a passo. Embora Heather Locklear tenha se tornado o sonho americano, sua carreira não foi acidental nem de crescimento lento. Nascida em 25 de setembro de 1961, em Los Angeles, ela cresceu em um lar estruturado, onde disciplina e criatividade reinavam absolutas. Com um pai ex-fuzileiro naval e uma mãe executiva da Disney, Heather cresceu transbordando ambição e sensibilidade, embora o mundo só visse nela confiança. No final da adolescência, foi descoberta e cuidadosamente lapidada para se tornar uma das primeiras estrelas da televisão, sob o olhar atento da empresária Joan Green e de uma máquina de publicidade que entendia exatamente o que a América queria. Sua grande oportunidade surgiu quando conseguiu o papel de Sammy Jo Carrington na série Dinastia, um papel que rapidamente a tornou um nome conhecido em todo o país. Ela era jovem, inexperiente e, inicialmente, incrivelmente nervosa, com dificuldades em relação ao ritmo, à trama e até mesmo a movimentos básicos de palco. Os produtores duvidavam abertamente que ela duraria, mas Heather trabalhou incansavelmente, aceitando críticas e se adaptando rapidamente. Dinastia não só lhe trouxe fama, como também aprimorou suas habilidades em trabalhos de alta pressão, ensinando-a a sobreviver em uma indústria implacável. No início da década de 1980, algo sem precedentes aconteceu. Heather Locklear se tornou a primeira mulher nos Estados Unidos a estrelar 2 séries de televisão no horário nobre simultaneamente. Enquanto Dinastia atraía milhões de telespectadores a cada semana, ela também estrelava ao lado de William Shatner na série T.J. Hooker. Da noite para o dia, ela estava em todos os lugares. Capas de revistas vieram em seguida. A revista People a nomeou uma das mulheres mais bonitas da América, e os executivos de televisão aprenderam uma regra simples: se a audiência estivesse baixa, eles ligavam para Heather Locklear. Sua colaboração com o produtor Aaron Spelling provou ser fundamental para sua carreira. Spelling a chamava de seu talismã, confiando nela para revitalizar projetos e protagonizar séries. Essa confiança a catapultaria mais tarde para seu papel mais icônico, Amanda Woodward em Melrose Place. Mas, nessa época, Heather ainda estava em ascensão. Para o público, ela personificava controle, elegância e sucesso. Mas, nos bastidores, a pressão para se manter perfeita já começava a cobrar seu preço. Um preço que ela só compreendeu completamente muito tempo depois. Fama, controle e seus primeiros colapsos nervosos. À medida que a fama de Heather Locklear crescia, também cresciam as expectativas depositadas nela. Ela deixou de ser apenas uma atriz e tornou-se uma marca. Sua imagem precisava permanecer sedutora e inocente ao mesmo tempo, forte e acessível. Ela frequentemente falava sobre seu desconforto com a natureza excessivamente sexualizada de sua aparência, mesmo quando ensaios fotográficos e campanhas promocionais distorciam cada vez mais essa imagem. A contradição era sutil, mas persistente. O mundo exigia uma versão de Heather que ela nem sempre reconhecia como sendo ela mesma. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal se entrelaçou com a mesma intensidade que definiu sua carreira. Em 1986, ela se casou com o baterista do Motley Crue, Tommy Lee, em uma cerimônia luxuosa que parecia simbolizar a grandiosidade de Hollywood. A união foi rápida, tumultuada e pública. O estilo de vida de Tommy Lee entrava em conflito com a necessidade de estabilidade de Heather, e por trás do brilho e do glamour, escondiam-se conflitos crescentes que raramente permaneciam privados. Em 1993, o casamento chegou ao fim, deixando Heather emocionalmente abalada, mas ainda profissionalmente determinada. Apenas um ano depois, ela se casou com o guitarrista do Bon Jovi, Richie Sambora. Para os fãs, parecia uma redenção, uma parceria mais pacífica, um senso de família compartilhado e, finalmente, o nascimento da filha, Ava. Por um tempo, Heather pareceu ter tudo o que sempre sonhou. No entanto, as exigências de uma carreira dupla, as constantes turnês e uma agenda de filmagens intensa foram corroendo aos poucos a base do relacionamento.
Em 2006, Heather entrou com um pedido de divórcio, o que, segundo relatos, surpreendeu Sambora e chocou a mídia. O que se seguiu foi um dos capítulos mais dolorosos de sua vida. Richie Sambora começou um relacionamento com Denise Richards, uma mulher que Heather considerava uma amiga próxima. A traição não foi apenas romântica, mas pessoal, profundamente desestabilizadora. A perda do casamento já era devastadora o suficiente. Ao mesmo tempo, a perda de uma amiga de confiança destruiu a sensação de segurança emocional de Heather. Aquele momento foi um ponto de virada, o início de um longo colapso interno do qual nenhuma fama poderia protegê-la. Com a morte de Aaron Spelling naquele mesmo ano, Heather perdeu não apenas um mentor, mas também um porto seguro profissional que sempre acreditou nela incondicionalmente. A combinação de perda, traição e exaustão a impulsionou para um território desconhecido. A ansiedade e a depressão começaram a mostrar suas faces cruéis publicamente. A mulher outrora elogiada por salvar programas de televisão, agora lutava para salvar a si mesma. Um declínio que ninguém queria presenciar. No final da década de 2000, a vida de Heather Locklear entrou numa fase que nenhuma quantidade de fama, nostalgia ou boa vontade da indústria poderia esconder. Em 2008, ela discretamente internou-se numa clínica médica no Arizona, com a equipe descrevendo a internação com cautela como um tratamento para ansiedade e depressão. A linguagem era cautelosa, até mesmo protetora, com o intuito de minimizar a realidade das circunstâncias. Os entes queridos de Heather entenderam que não se tratava de uma simples pausa ou de um descanso passageiro. Ela não estava mais apenas sobrecarregada ou exausta por anos de trabalho constante. Ela estava desmoronando por dentro, lutando para manter o controle sobre suas emoções, sua saúde e seu senso de identidade. No Central, os médicos realizaram extensos testes em seus medicamentos, tentando desvendar anos de prescrições que haviam se acumulado sobre feridas psicológicas não tratadas. Heather permaneceu sob cuidados por semanas, afastada de Hollywood, das expectativas e da imagem que fora forçada a manter desde o início dos seus 20 anos. Pela primeira vez em décadas, ela não precisava salvar uma apresentação, posar para uma revista ou assegurar ao público que tudo estava bem. Essa ausência de pressão deveria curá-la. Em vez disso, expôs a fragilidade do seu mundo interior. Quando Heather voltou para casa no final daquele ano, os amigos inicialmente a descreveram como mais calma, até mesmo esperançosa. Falava-se em um novo começo e limites mais claros. No entanto, qualquer estabilidade de curto prazo que ela conseguisse encontrar mostrou-se tênue e temporária. Apenas alguns meses depois, ela foi presa sob suspeita de dirigir embriagada, após testemunhas relatarem seu comportamento errático. Embora a acusação tenha sido posteriormente reduzida para direção imprudente, o estrago já estava feito. Não se tratava de uma recaída privada, era um acerto de contas público. Pela primeira vez, as manchetes deixaram de se concentrar em seu legado ou talento. Questionaram seu discernimento, credibilidade e capacidade de trabalho. Os anos seguintes revelaram um padrão perturbador. Em 2010, Heather foi multada por um acidente de trânsito com fuga, no qual o motorista fugiu do local, atingindo uma placa de estacionamento perto de seu condomínio fechado. Os promotores acabaram por recusar o processo por falta de provas, mas a narrativa já não dependia de condenações. O cenário tinha mudado. A antiga rainha da televisão em horário nobre era agora uma figura recorrente em boletins policiais e notícias sensacionalistas. Mais tarde, naquele mesmo ano, ela foi hospitalizada com uma infecção bacteriana. Isso a fez perceber que seu corpo físico estava começando a sentir o peso de anos de estresse emocional. As tentativas de voltar à normalidade só levaram a um colapso ainda maior. Em 2012, uma ligação para o 911 feita de sua casa levou a mais uma hospitalização por relatos de mistura de medicamentos controlados com álcool. Posteriormente, familiares descreveram seu comportamento durante o incidente como errático e assustador. Aqueles próximos a Heather começaram a se abrir sobre o que há muito temiam. Um ciclo de tratamento seguido de recaída. Breves períodos de calma seguidos de caos repentino. Não se tratava mais de uma série de incidentes isolados. Heather travava uma longa batalha consigo mesma, marcada por exaustão, negação e a lenta erosão da vida que antes parecia conduzir com tanta facilidade, chegando ao fundo do poço publicamente. Os anos que antecederam 2018 já indicavam que Heather Locklear estava em dificuldades, mas o inverno tornou sua dor impossível de ignorar.
Em fevereiro, a polícia foi chamada à sua casa após uma denúncia de violência doméstica envolvendo seu então parceiro, Chris Heiser. O que inicialmente foi descrito como uma discussão privada rapidamente se transformou em uma situação tensa. Quando os policiais chegaram, não encontraram um ambiente calmo e propício à conversa. Em vez disso, depararam-se com uma mulher visivelmente angustiada, emocionalmente abalada e cada vez mais agressiva conforme a situação se desenrolava. Heather foi presa sob acusações de violência doméstica, mas a situação se agravou quando ela supostamente atacou os policiais que atenderam à ocorrência. Ao final da noite, as acusações se expandiram além do relatório inicial, incluindo múltiplas acusações de agressão a policiais. Para aqueles que acompanharam sua carreira por décadas, os detalhes foram chocantes. Isso não foi fofoca, exagero de tabloide ou uma manchete distante. Tudo foi documentado, registrado e processado pelo sistema legal no momento em que aconteceu. Quando Heather foi libertada sob fiança horas depois, as consequências legais representavam apenas parte do prejuízo. As fotos de fichamento policial começaram a circular quase imediatamente, espalhando-se por noticiários e redes sociais do mundo todo. A imagem era chocante e implacável. Desapareceu o ícone televisivo impecável que antes servia para revitalizar séries em dificuldades. Em seu lugar estava uma mulher que claramente se desmoronava, congelada em uma imobilidade da qual não conseguia se livrar. O contraste entre quem ela fora e quem o público via agora era brutal. Nos meses que se seguiram, o tribunal impôs condições severas. Heather foi condenada a se submeter a tratamento compulsório, recebeu uma sentença suspensa e foi proibida de consumir álcool. Ela também foi obrigada a continuar a reabilitação sob supervisão rigorosa. Amigos revelaram posteriormente que, naquela altura, Heather já havia frequentado clínicas de reabilitação mais de 20 vezes em sua vida, com alguns estimando que o número se aproximava de 25. Cada programa trazia consigo esperança, custos e exaustão. Desintoxicação, terapia e revisões de medicamentos se repetiam incessantemente, e a estabilização duradoura permanecia inatingível. O que tornou esse período particularmente devastador foi a constatação de que nenhuma força externa poderia curá-la. O tratamento podia ser prescrito, a liberdade condicional imposta e o apoio oferecido, mas a recuperação em si não podia ser imposta. Heather tinha que escolhê-la conscientemente todos os dias, mesmo quando suas forças falhavam. Para alguém que passou décadas atendendo às expectativas dos outros, isso era um paradoxo cruel. A única batalha que ela não conseguiu vencer com disciplina ou brincadeiras foi a mais importante. Aquela que nunca a abandonou. Quando Heather Locklear chegou ao fundo do poço, uma constante nunca a deixou: sua filha, Ava Sambora. Enquanto a maioria do público via apenas manchetes e fotos policiais, Ava testemunhava a realidade privada de uma mãe travando batalhas que poucos conseguiam compreender. O vínculo entre elas, testado por anos de instabilidade, silenciosamente se tornou a última âncora de Heather. Enquanto Heather transitava por centros de tratamento e lutava para retomar o controle, Ava amadureceu rapidamente. Ela não se distanciou da dor da mãe. Em vez disso, ela se aproximou. Mais tarde, Ava falou abertamente sobre suas dificuldades com a ansiedade, descrevendo períodos em que o medo e o pânico se tornavam debilitantes. Nesses momentos, Heather se dedicava completamente a ela, o que era o mais importante. Sem julgamentos, sem sermões, apenas presença. Ava lembrou como sua mãe dirigia por horas para estar ao seu lado, conversava ao telefone até tarde da noite e a acompanhava em consultas médicas, impedindo-a de se sentir sozinha. Em 2020, Heather alcançou um marco que muitos duvidavam que ela conseguiria. Ela celebrou um ano inteiro de sobriedade, comemorando esse momento silenciosamente com gratidão, não com alegria. Não houve grandes declarações, apenas a consciência de que a recuperação não era uma linha de chegada, mas um compromisso diário. Seus entes queridos notaram uma mudança real, não a perfeição, mas a estabilidade. Heather começou a optar menos pelo isolamento e a assumir responsabilidades de forma mais consciente. Profissionalmente, sua vida desacelerou. Havia menos oportunidades e os holofotes se apagaram. Mas Heather já não buscava a versão de si mesma que antes dominava as capas de revistas. Aos 60 e poucos anos, ela falava abertamente sobre o envelhecimento, enfatizando que simplesmente sobreviver já era uma vitória. Pela primeira vez em décadas, sua autoestima não dependia mais de notas ou aprovação. Suas raízes estão em algo muito mais pacífico.
estar presente para sua filha e aprender a viver sem fugir de si mesma. O que resta depois dos holofotes? Hoje, Heather Locklear vive uma vida que poucos reconheceriam de seus tempos de estrelato. Ela evita a máquina social de Hollywood, raramente participa de eventos da indústria e valoriza a privacidade acima da ostentação. Quando ela reaparece em convenções, encontros de ex-alunos ou em raras entrevistas, não é como um símbolo de nostalgia, mas como uma lembrança de perseverança. Seu relacionamento com Chris Heiser, que antes era fonte tanto de consolo quanto de controvérsia, acabou. Mesmo assim, essa perda não a levou à espiral descendente que poderia ter acontecido. Os amigos descrevem Heather como frágil, porém consciente, cautelosa, porém centrada. O caos que antes definia seus dias foi substituído por rotinas, limites e um distanciamento consciente dos gatilhos que quase a destruíram. O legado de Heather é complexo. Ela será sempre lembrada como a mulher que definiu uma era da televisão americana, a atriz em cujo talento os produtores confiavam quando nada mais funcionava. Mas sua história não termina com a fama, termina com a sobrevivência. É a história de uma mulher que caiu publicamente, dolorosamente e repetidamente, mas que continuou se reerguendo. Talvez a verdade mais difícil da vida de Heather Locklear seja que a fama não a destruiu. Foram a solidão, a traição e as feridas não cicatrizadas que a destruíram. E a cura, quando finalmente chegou, veio silenciosamente, através da responsabilidade, do tempo e do laço inquebrável entre mãe e filho. A vida de Heather Locklear levanta uma questão incômoda. Será que julgamos as pessoas pela sua ascensão ou pela forma como lutam quando tudo desmorona? Você as vê como estrelas decadentes ou como mulheres que sobreviveram àquilo para o qual a fama não as preparou? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias inéditas sobre as estrelas mais brilhantes de Hollywood.